Se nós vamos orar por um avivamento, nós devemos saber que ele vai vir nos termos de Deus e não nos nossos. Nós não podemos dizer a Deus como nós queremos. Não podemos dizer a Deus quem ele vai avivar, quem ele vai usar, que método ele vai empregar, que tipo de pregação ele vai usar, ou quando ele vai fazer e onde ele vai começar. Primeiro o Senhor me tira da minha terra, me faz passar 3 dias na barriga de um peixe, me faz andar 800 quilômetros, converte esse povo que não merecia ser salvo. A única coisa que me restava ainda era essa planta e o Senhor tira ela de mim. Eu tenho todo o direito de ficar com raiva. Não é essa a nossa atitude com frequência? E esse foi o homem através de quem veio o maior avivamento da história. Foi através dele, a pregação dele. Eu estou com raiva até a morte. A lição de Deus que termina o livro, verso 10. Tu tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro termina sem resposta. Talvez porque Jonas queria que os seus leitores se colocassem aqui, na posição daquele a quem Deus está fazendo a pergunta. Será que eu não tenho o direito de ter misericórdia de quem eu quero? Vocês estão pedindo avivamento, e quando a gente pede avivamento, a gente geralmente tem um público na cabeça. A gente quer que Deus avive esses, quer que avive aqueles, aquele pessoal não merece nada, aquele pessoal é desprezado por Deus. Será que Deus não tem o direito de ter compaixão de quem Ele quer? Se nós vamos orar por um avivamento, nós devemos saber que ele vai vir nos termos de Deus e não nos nossos. Nós não podemos dizer a Deus como nós queremos. Não podemos dizer a Deus quem ele vai avivar, quem ele vai usar, que método ele vai empregar, que tipo de pregação ele vai usar, ou quando ele vai fazer e onde ele vai começar. Pode ser que a igreja de Pinheiro esteja orando por avivamento aqui, mas ele pode começar lá em Patos, na Paraíba. Ele pode começar em Patos, na Paraíba. A gente não sabe. Então, se vamos orar por avivamento, nós temos que lembrar que nós temos que deixar isso, a resposta no controle absoluto de Deus. Ele vai usar quem Ele quiser, como Ele fez aqui. Essa é a lição do livro de Jonas. Deus é soberano. A estrela do livro de Jonas é Deus. Deus aparece aqui como o Senhor de todas as coisas, soberano, compassivo, misericordioso, que age de acordo com o seu propósito e plano e que tem compaixão dos mais improváveis. E que Ele usa quem Ele quiser, subverte inclusive as suas próprias leis. Porque na lei de Moisés está dito que Deus abençoa o justo, Deus usa o piedoso, e aqui está um rebelde teimoso sendo instrumento das bênçãos de Deus. Ele pode fazer isso, porque ele não está sujeito às mesmas leis que Ele criou, está acima delas. Ele faz conforme Ele deseja. Se vamos orar para o avivamento, nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Estamos lidando com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E de repente Ele pode começar com alguém que você não quer. Você está orando para o reavivamento e de repente Deus começa usando aquele pastor que você não gosta. Ah, não pode ser de Deus. Não pode. Não pode ser de Deus, porque, nossa, olha, Deus abençoando, multidões se convertendo com aquele cara enjoado, cara chato, não é? Então, de repente, Deus pode começar com aquele pastor que você tem inveja dele. E você vai dizer o quê? Essa é a mensagem do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. A Ele, então, toda a glória. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado.